Hoje o GETAX, o Grupo de Pesquisas em Direito Tributário da PUC do Estado do Rio Grande do Sul, tem o prazer de receber dois professores internacionais, a professora Clotilde Celorico Palma e o professor José Almudi. A professora Clotilde, ela é doutora e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é advogada e árbitro em Portugal e em Angola, consultora da Comissão Europeia para a Reforma do IVA e membro da delegação portuguesa no Grupo Comunitário de Código de Conduta e também no Fórum da OCDE para práticas de concorrência fiscal, além de inúmeras outras qualificações que fazem com que a doutora Clotilde seja uma expert em direito tributário e mais especificamente em IVA. Também tem centenas de artigos e livros publicados na matéria. Professora Clotilde, ela vai começar falando e vai conversar um pouco conosco hoje sobre perspectivas de reforma do IVA. Dentro do nosso contexto de reforma tributária brasileiro, ela vai fazer a gentileza de falar de alguns pontos da experiência de direito comparado, de como é que foi conduzido em outros países e como é que a gente pode agregar para a nossa reflexão de como conduzir o projeto brasileiro. Professora Clotilde, vamos iniciar então pela sua fala. A senhora tem um PowerPoint para compartilhar. Estão a ver o PowerPoint? Estamos vendo o PowerPoint, sim. Ótimo. Eu notei aqui a maximizar, já está ótimo. Ora bem, eu começava por agradecer o amável convite. É para mim uma honra estar aqui convosco, a partilhar alguma da minha experiência da adoção do IVA em Portugal e nos países africanos de língua portuguesa com os quais eu tenho trabalhado. Queria dirigir uma palavra especial aos meus colegas, ao professor Paulo Caliendo, ao professor José Almudi e à professora Melissa Castelo, e voltar a dizer que de facto é um gosto estar aqui convosco. Eu trabalho com este imposto desde que comecei a trabalhar, digamos assim, depois de me ter licenciado, quer a nível profissional, quer também a nível académico. Toda a minha carreira académica eu trabalhei com este imposto, quer no setor público, comecei a minha carreira no setor público, quer no setor privado. E tenho trabalhado muito com países africanos de língua portuguesa que adotaram o IVA. E por isso ia-vos falar das características do IVA, o IVA na União Europeia, como é que nós em Portugal adotámos o IVA e falar um bocadinho de alguns países africanos de língua portuguesa que adotaram o IVA para depois retirarmos as devidas conclusões. Ora bem, o certo é, como todos sabem, que nós estamos aqui perante um fenómeno a nível internacional, no contexto tributário. Nós estamos perante um imposto que foi adotado em cerca de 170 países a nível mundial, o que o torna, como dizia o Alan Tate, uma espécie de Mata-Hari do mundo tributário. Na realidade, este imposto foi adotado devido às suas características, às suas vantagens, mas temos que ter cautela, vamos ver, para fazer um balanço entre as características que são vantajosas e aquelas que não são tão vantajosas. Ora bem, em relação aos impostos cumulativos ou em cascata, e isto olhando para a tipologia dos impostos sobre o consumo, uma das vantagens óbvia é o facto de propiciarem bastante receita fiscal, dado que vão incidindo num vasto leque de transações, mesmo que a taxa seja baixa. Por outro lado, estando nós perante a tributação indireta, temos sempre o chamado efeito de anestesia fiscal próprio dos tributos indiretos. Ou seja, o contribuinte não sente tanto o peso do imposto, contrariamente aos
impostos irritantes, os impostos diretos, em que o contribuinte sente, na realidade, o peso do imposto. Em relação aos impostos cumulativos ou em cascata, o que se passa é que, efetivamente, em termos de desvantagens, o consumidor final não sabe que parte da sua despesa é que vai parar aos cofres do Estado. Portanto, a parte de que tem o conteúdo fiscal dos bens que chega ao consumidor final não é discernível. Já há imposto incorporado e, portanto, o contribuinte não sabe quanto é que paga a nível fiscal. O IVA tem uma vantagem muito grande que é a sua neutralidade. Embora a neutralidade do imposto não seja nunca absoluta, não há um imposto verdadeiramente neutro, mas o IVA corresponde bem ao chamado princípio da neutralidade, quer relativamente ao consumo, quer relativamente à produção. Em relação à produção, normalmente nós dizemos que há neutralidade se os produtores não modificam os seus métodos de produção e em relação ao consumo, se os consumidores também não alteram os seus hábitos de consumo em função do imposto. Ora bem, e realmente a nível do princípio da neutralidade, o IVA é o imposto mais indicado. Este imposto, normalmente nós costumamos dizer que surgiu em França, que foi um inspetor de finanças chamado Maurice Lauré que inventou o imposto, porque na altura o Ministro das Finanças constituiu um grupo de trabalho, o Ministro das Finanças francês, preocupado com os impostos sobre as transações cumulativas que existiam em França, que eram tidos como injustos pela população e que já não geravam sequer a receita tributária que se esperava. O certo é que França adotou o imposto, tudo correu bem, os franceses costumavam dizer, em França, como sabem, o IVA chama-se taxe sur la valeur ajoutée, e eles diziam das siglas TVA, tout va augmenter, mas o certo é que realmente não houve efeitos terríveis, nem pouco mais ou menos, com a entrada do imposto, as receitas subiram exponencialmente, e devido às várias características do imposto, este acabou por ser adotado na União Europeia em 1967 como modelo de tributação obrigatório das transações. Portanto, os Estados-membros da então Comunidade Económica Europeia, a atual União Europeia, obrigatoriamente têm que adotar um modelo comum do IVA. Nós temos um modelo comum, um sistema comum, o primeiro surgiu em 1967, e temos obrigatoriamente que o adotar, e é bom que países que pensam adotar modelos de IVA tenham a consciência que nós na União Europeia somos obrigados a ter um sistema comum que existe desde 1967. A nível mundial, dizia eu que existem cerca de 170 países com IVA, e o modelo que é apontado pela doutrina como o melhor modelo de IVA é o modelo da Nova Zelândia. Porquê? Porque é o modelo mais simples, é aquele que tem uma base de incidência mais alargada, pouquíssimas isenções, tem ali um tratamento especial para operações financeiras e esse tratamento especial acabou por complicar um bocadinho o funcionamento do imposto, mas nós sabemos que em matéria tributária os modelos que resultam melhor são aqueles que são mais simples. Todavia, nós temos que atender à realidade económica e social dos países em questão. Portanto, temos que ter consciência que a Nova Zelândia tem uma realidade económica e social própria e, dentro da realidade da Nova Zelândia, o modelo neozelandês funciona bem. Em termos de vantagens do IVA, nós temos o facto de ser um imposto geral sobre o consumo de bens e serviços, de facto, faz com que propicie um nível bastante elevado de receita fiscal. Normalmente o IVA é introduzido em países que não pertencem à União Europeia para aumentar a receita fiscal. Temos a neutralidade a nível interno e a nível internacional. E também o facto de ser precisamente pelo mecanismo de funcionamento do imposto, um imposto que é transparente no sentido de sabermos qual é a carga tributária que está incluída e, consequentemente, permite a abolição das fronteiras fiscais e a criação de uma fronteira única com o exterior. E foi esse facto, essencialmente, também que levou a que na Comunidade Económica Europeia, nos anos 60, se optasse pela introdução
do IVA. O que acontece é que, como o modelo de IVA tem uma base de incidência ampla, quer a nível objetivo, quer a nível subjetivo, é que possibilita a adoção de taxas relativamente moderadas. Evita também efeitos inflacionistas, que são provocados pelos impostos cumulativos ou em cascata. Em princípio, permite um controle cruzado entre os contribuintes, entre os sujeitos passivos. Porquê? Porque para deduzir o IVA suportado é necessário que o contribuinte tenha uma fatura e, portanto, há um autocontrole, digamos assim, entre contribuintes. Tem o tal efeito de anestesia fiscal, portanto, o contribuinte não sente tanto o peso do imposto, e em termos de fraude e evasão fiscal, como cada contribuinte é responsável pela entrega de uma pequena parte do imposto, portanto, já em princípio a intensidade da fraude e evasão fiscal esbate-se devido às características. Quanto a críticas, bom, há dúvidas sobre os benefícios do imposto, nomeadamente, desde logo, quando nós adotamos o modelo IVA, devido à base de incidência bastante alargada, o número de contribuintes aumenta exponencialmente. E isso obriga, obviamente, a eu ter um cadastro devidamente atualizado de contribuintes, obriga a que eu tenha uma administração tributária bem preparada, obriga a que eu tenha também os técnicos de contabilidade bem preparados, de forma a eu poder ter registros contabilísticos fiáveis. Um dos grandes problemas do imposto é que o imposto é regressivo. O IVA não é um imposto justo. Na realidade, quem afeta uma maior parte do seu rendimento ao consumo são as camadas sociais mais baixas. E precisamente por o IVA ser regressivo, é muito complicado adotar um modelo de IVA de taxa única. Porque se nós adotarmos o modelo de IVA de taxa única, então temos que contemplar isenções, etc., para combater a regressividade do imposto. Por outro lado, o sistema europeu do IVA, nomeadamente, tem grandes deficiências de combate à fraude e evasão fiscal. Ora bem, em termos de países de língua oficial portuguesa, nós temos IVA em Cabo Verde, em Moçambique e em Angola. Angola foi o país que mais recentemente adotou o IVA, adotou há pouco tempo, em 2019. E no Brasil, portanto, tem-se falado bastante da introdução do IVA e está em discussão uma proposta que eu devo dizer que desconheço, a não ser aquilo que tem vindo na imprensa. Bom, estas são as características principais do IVA em geral, portanto é um imposto geral, plurifásico, funciona através do método subtrativo direto, indireto, portanto entre os sujeitos passivos há liquidação e dedução do IVA. Em termos de tributação nas relações internacionais funciona o princípio de tributação no destino, portanto o que acontece é que as exportações são isentas e as importações são tributadas no destino, ou seja, no país onde dá entrada o bem. No território da União Europeia, nós temos um regime especial, que é o regime das transações intracomunitárias de bens, onde também adotamos o princípio de tributação no destino. Em relação à adoção do IVA na Comunidade Económica Europeia, a atual União Europeia, os motivos eu já, em linhas gerais, mencionei. No fundo, nós, na altura, nos anos 60, estávamos a instituir uma união aduaneira, estávamos preocupados com o facto de existir uma transparência em relação à carga tributária das mercadorias e tínhamos sistemas de impostos cumulativos diferentes nos diversos países. Atendendo a que o IVA era um imposto neutro, mais transparente, que de facto angaria bastante receita tributária, em 67 foi instituído na União Europeia o primeiro sistema comum do IVA de adoção obrigatória pelos diversos países. O que significa que os países tiveram que substituir os seus impostos sobre as transações por um modelo comum de IVA. 10 anos mais tarde aparece o segundo sistema comum de IVA na comunidade, em 1977, com a chamada sexta diretiva de IVA, que é até hoje ainda a diretiva mais conhecida.
e desde 1970 que o IVA é um recurso próprio de financiamento do orçamento comunitário. Ora bem, o que é que nós podemos dizer? De acordo com os dados do OCDE, a tributação do consumo representa cerca de 1/3 do total dos impostos arrecadados nos países membros da OCDE. Em relação a tendências dos IVAs na OCDE, verifica-se que a maioria dos países continua a aplicar taxas reduzidas de IVA a uma grande variedade de bens e serviços. Se formos olhar para este mapa, para este gráfico, vemos então aqui a percentagem de impostos sobre o consumo nos países da OCDE é cerca de 30%, conforme vimos, e a distribuição em relação aos demais tributos. Quanto ao peso do IVA em termos de percentagem do total do sistema fiscal dos países da OCDE, também temos aqui um gráfico que elucida. E aqui uma evolução da média da taxa normal ou taxa geral de IVA nos países da OCDE. Portanto, a média situava-se aqui em 2018 em 19,3. Esta é a taxa normal ou a taxa geral do IVA, sendo que na União Europeia a taxa geral varia entre 15% a 25%, portanto o Estado-membro depois escolhe dentro destes parâmetros, e os Estados-membros podem ter até duas taxas reduzidas do IVA, duas alíquotas, como se diz no Brasil, reduzidas do IVA, que não podem ser inferiores a 5%. Dos 27 Estados-membros da União Europeia, só a Dinamarca tem uma alíquota única e tem a máxima de 25%. Todos os outros têm alíquotas reduzidas. Ora bem, cá está novamente um mapa sobre um gráfico sobre as taxas normais, onde vemos a taxa da Dinamarca a 25%. A Hungria tem uma taxa de 27% porque rompeu o acordo político existente na União Europeia, nos termos do qual a taxa máxima, a alíquota máxima é de 25%. E fê-lo no período de crise financeira antes desta crise pandémica. Em Portugal, a nossa experiência, nós aprovámos o Código do IVA em dezembro de 1984 e como tínhamos um imposto cumulativo sobre as transações com um universo de aplicação mais reduzido que o do IVA, tivemos que fazer uma atualização do cadastro dos contribuintes e criámos também para o efeito um serviço especial para administrar o imposto. O código é aprovado em dezembro de 84, mas só entrou em vigor em janeiro de 86. Portanto, temos aqui um prazo grande para que a população, para que os funcionários da ATI conhecessem o IVA. Antes do IVA tínhamos um imposto sobre as transações, como disse, que era cumulativo e que estava a gerar bastante desconforto entre a população, era visto como um imposto injusto e não produzia sequer a receita tributária que se pretendia e, por outro lado, havia várias situações graves de fraude e evasão fiscal. E por isso, independentemente de Portugal ser obrigado a adotar o IVA por imperativo comunitário, devido à adesão à Comunidade Económica Europeia, nós já tínhamos pensado que íamos avançar para um sistema de IVA. Portanto, íamos avançar para um sistema de IVA pelos méritos próprios do imposto. Quais foram as primeiras dificuldades e principais dificuldades que sentimos? Desde logo o aumento exponencial dos contribuintes devido ao alargamento da base de incidência do imposto. Ora bem, depois tivemos o problema da isenção em relação a consumos essenciais. Agora, vejam o seguinte, nós tínhamos que adotar um sistema comum de IVA e as isenções na União Europeia estão harmonizadas e são obrigatórias. Portanto, nós não podemos adotar as isenções que queremos. Estão a ver?
Ora bem, mas conseguimos resolver alguns problemas através da negociação com a União Europeia, nomeadamente aplicar taxas mais baixas, alíquotas mais baixas do imposto nas duas regiões autónomas que temos nas Ilhas da Madeira e dos Açores. Um outro problema grave que tínhamos é que tínhamos uma administração fiscal que carecia de meios humanos, tínhamos poucos funcionários e meios materiais também tínhamos dificuldade. Uma outra questão importante, conforme eu referi há pouco, é a questão da contabilidade. Efetivamente, nós tínhamos muitos pequenos empresários e prestadores de serviços sem contabilidade ou com deficientes sistemas de contabilidade, o que torna difícil não só determinar qual é o valor tributável das operações, mas também a própria fiscalização das operações. Ora bem, conforme vos disse, conseguimos negociar com a União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, vários aspectos, nomeadamente um período transitório para a aplicação do imposto. Quais eram as vantagens? Tínhamos um quadro de referência, na altura a sexta diretiva do IVA, tínhamos apoio técnico da Comissão Europeia e também do FMI, tínhamos estabilidade política, por outro lado, tínhamos um grande empenho por parte dos técnicos e a reforma da introdução do imposto foi feita atempadamente, sem nenhuma pressão. Isto fez com que, através da criação do núcleo do IVA, do cálculo das necessidades de ingresso de mais pessoas, nós pudéssemos admitir mais funcionários e fizéssemos uma série de ações para chegar junto da população e junto dos funcionários, nomeadamente programas de televisão, etc. Houve uma série de ações de pedagogia em matéria tributária para fazer chegar a mensagem do que era o IVA e como funcionava o IVA. Em suma, nós podemos dizer que o IVA em Portugal foi uma história de sucesso. Diga-se desde o início que nós só optámos sempre por não termos uma alíquota única. Nós temos neste momento duas alíquotas reduzidas e uma alíquota normal, geral, e na União Europeia já houve também uma alíquota agravada, que foi abolida obrigatoriamente em 1 de janeiro de 93, mas eu pessoalmente sou a favor de uma alíquota agravada. Acho que os consumos de luxo, independentemente de terem impostos especiais sobre o consumo, podem e devem ser tributados com uma alíquota agravada e IVA. E devo dizer também que eu pessoalmente sou contra a existência de uma alíquota única. Bom, em Portugal, no plano financeiro, o imposto tornou-se logo a principal fonte de receita do Estado, não houve perturbações a nível da economia e no funcionamento da máquina fiscal e foi bem aceito pela população. Também em Portugal, IVA e VA dizia-se isto vai aumentar e de facto até nem aumentou. Ora bem, podemos então dizer que realmente se tratou de um caso de sucesso, embora nem tudo corresse bem. Qual é o problema fundamental que nós temos em IVA em Portugal? É que o universo dos pequenos contribuintes é muito grande e temos quase 1/3 dos contribuintes enquadrados num regime de isenção provavelmente grande parte desses contribuintes não está devidamente enquadrado e não temos capacidade de inspecionar, de auditar todos esses contribuintes. Eu passaria, não sei, professora Melissa, se dispõe de mais algum tempo, sim? Uns minutinhos, acho que podemos seguir, sim. Pronto, só para falar rapidamente do que se passou em Moçambique. Moçambique, Cabo Verde e Angola, fazendo aqui o ramalhete dos três, basearam-se muito no caso português, ou seja, no caso da União Europeia. Nestes três países, a introdução dos impostos do IVA também foi feita atempadamente, portanto, com um período de divulgação do imposto, embora em Angola, a meu ver, tivesse sido introduzido antes do tempo, devia ter sido introduzido na realidade durante este ano, a meu ver. Bom, mas só para vermos, Moçambique teve uma série de fases de reforma tributária e a adoção do IVA ocorreu dentro dessas fases.
É muito parecido com o IVA português, muito parecido com o IVA da União Europeia, mas adaptado à realidade moçambicana, o que significa que é mais simples. Foi uma imposição do FMI para aumento da receita tributária, é um imposto de partilha das características do IVA europeu, e tem uma limitação forte do universo de contribuintes do regime normal. Portanto, temos regimes especiais para pequenas e médias empresas e um maior número de isenções. Também é um imposto de alíquota única, de 17% e de taxa zero para exportações, e aplica-se também a tributação no destino para operações internacionais. Devo dizer que a alíquota é única, mas há uma série de isenções e os regimes especiais têm, para pequenos contribuintes, têm regras específicas e são muito abrangentes, coisa que nós na União Europeia não podemos fazer, devido às regras imperativas. Portanto, é bom ter isto presente. Portanto, temos 3 níveis de enquadramento dos sujeitos passivos ou dos contribuintes, o regime geral, regimes de pequenos contribuintes e regimes específicos e bastantes isenções. Depois, em termos de motivos de introdução do imposto, obviamente o facto de há datas já mais de 140 países adotavam o IVA, portanto permitia a integração das economias, o facto de gerar bastante receita, enfim, e as outras vantagens que já falei. Em relação ao IVA de Cabo Verde, é muito parecido com o IVA moçambicano, é muito parecido com o IVA português, é muito parecido com o IVA da União Europeia. Devo dizer que nestes 3 países houve um auxílio por parte de Portugal para a introdução do IVA nestes 3 países africanos. Foi também imposição do FMI, também há um modelo muito mais simples que o modelo europeu, também com uma limitação dos contribuintes do regime normal, o que significa que há um peso muito forte de regimes de pequenos contribuintes que, inclusive, depois de uma fase mais avançada com auxílio de técnicos brasileiros, um dos regimes foi substituído por um regime de monotributo com inspiração brasileira, conforme me referi, e que no fundo vem tributar apenas com uma espécie tributária em sede de imposto sobre a renda e imposto sobre o consumo pequenos contribuintes. Em relação à alíquota, também temos uma taxa única de 15%, portanto uma alíquota única de 15%, mas volto a dizer, temos 3 níveis de enquadramento, com uma amplitude grande dos regimes de pequenos contribuintes e regimes específicos. Em Angola, o imposto entrou em vigor há muito pouco tempo, fez agora 1 ano, também foi imposição do FMI, muito parecido também ao IVA português e ao IVA da União Europeia, mas adaptada à realidade angolana, tem uma alíquota única de 14%, inicialmente foi concebido com poucas isenções. Vamos lá ver o seguinte, o FMI, os consultores do FMI propugnam um modelo de IVA que é o chamado IVA Slim. IVA Slim significa IVA simples, IVA transparente, IVA moderno, enfim. E de acordo com o IVA Slim, tem uma ideia de ser sempre um IVA com uma alíquota única baseado no sistema neozelandês, só que o sistema neozelandês é muito específico. E, portanto, nós não podemos vestir o fato que serve aos outros, mas que não nos serve a nós. Eu costumo dizer, se nós vestimos um fato que é número 40 e o fato que nos estão a recomendar é o 34, alguma coisa está mal. Estão a ver a ideia? Bom, em Angola, infelizmente, a entrada em vigor do imposto não correu lá muito bem. Eu trabalho muito com Angola, sou professora na Faculdade de Direito de Agostinho Neto e tenho feito vários trabalhos para Angola. E pouco tempo depois do IVA ter sido introduzido, eu dei várias formações à AGT de Angola sobre IVA, fui lá várias vezes. Ora bem, a proposta inicial, que era no fundo uma proposta com forte influência do FMI, era uma proposta completamente alheia da realidade angolana. Era chocante. De tal maneira que o setor da saúde era tributado com a alíquota única, num país onde as pessoas morrem na rua todos os dias. Estão a ver? O cabaz essencial também era para esquecer.
a educação também não estava contemplada em um regime privilegiado. Enfim, era uma proposta completamente desfasada da realidade de Angola. E depois, a entrada em vigor de acordo com o FMI tinha que ter ocorrido muito antes. E, no fundo, foi a imposição do FMI ocorrer depois, naquela data, em outubro, que é um disparate, ali quase no fim do exercício. Bom, moral da história, o IVA entrou em vigor em Angola. Para quem conhece bem a realidade angolana, isto provocou efeitos de inflação brutais, mas brutais. Os comerciantes começaram todos logo a tributar a um valor muito superior. Isto deu conflitos sociais enormes. Quando o IVA entrou em vigor, houve casos de homicídios em Luanda, em série, e foi muito, muito preocupante, muito preocupante. Agora está mais calmo, já houve algumas alterações, mas a entrada em vigor foi muito turbulenta e gerou efeitos inflacionistas brutais. Ora bem, só para vos dar uma ideia, o IVA em Angola teve um aspecto, a meu ver, interessante, que foi uma entrada em vigor faseada. Portanto, primeiro para os grandes contribuintes e depois para o resto dos contribuintes. Mas o resto dos contribuintes podiam logo optar pela entrada em vigor do imposto. Eu digo-vos o seguinte, os efeitos inflacionistas do IVA em Luanda, em Angola, foram terríveis. Em Angola morrem pessoas à fome todos os dias e passaram a morrer à fome mais pessoas devido aos efeitos inflacionistas do imposto por imposição do FMI. Bom, IVA no Brasil, conforme eu disse, eu não conheço o modelo, conheço algumas coisas que têm vindo a dizer na imprensa, mas queria salientar que o Brasil não tem que seguir o modelo europeu e, consequentemente, o português. Não tem obrigatoriedade de seguir aquele modelo. Pensem, quando olhem para o modelo europeu, que o modelo europeu é-nos imposto e, portanto, nós temos soluções que são estúpidas, mesmo para nós, e, portanto, estúpidas serão para outros países. O modelo neozelandês não se me afigura o modelo adequado para seguir no Brasil apenas com uma alíquota. E na prática, obviamente, temos que ver quais são as características socioeconómicas da sociedade brasileira para ver qual será o modelo a adotar. Temos que ver também como é que vai evoluir a pandemia e ter muito cuidado com os efeitos regressivos do imposto e ter em conta a resistência à mudança, quer por parte dos contribuintes, quer por parte dos funcionários. É preciso ter uma administração bem preparada. É preciso também ter em consideração as posições da comunidade dos investidores estrangeiros e das instituições de defesa dos consumidores. O que é que nós temos que ponderar para efeitos da introdução do IVA? A escolha da modulação das alíquotas, a criação de regimes especiais, como por exemplo regimes de isenção para pequenos operadores que sejam adequados à realidade económica do país. Temos que fazer estudos quantitativos, temos que formar os funcionários, temos que informar os operadores económicos. É óbvio que temos de ter um modelo simples, mas isto não quer dizer que tenhamos uma alíquota única. E temos de ter uma informatização adequada ao país. E, basicamente, era isto que eu vos queria dizer. O imposto é um imposto complicado. Enfim, este slide reflete aquilo que eu estou a dizer. Este bonequinho estava fixado nas paredes à porta de um dos diretores do IVA na Comissão Europeia. O certo é que todos gostamos do IVA e que, efetivamente, o IVA é um imposto muito atraente, mas temos que ter muito cuidado com a adoção do imposto. E era esta, basicamente, a mensagem que eu vos queria deixar. Obrigada. Muito obrigada, professora Clotilde. Adorei a sua palestra. Já anotei vários pontos para reflexão e questões que realmente eu não tinha percebido. A questão do diálogo com um modelo que nós chamamos de simples nacional, que é o modelo de monotributo, que a senhora bem falou, ou o Nossa Bagagem. Vocês em Portugal vieram de um imposto monofásico, que era um imposto de transações. A gente parte de um sistema já não cumulativo, né? É um ponto de migração diferente. Mas, enfim, vamos deixar esses debates para o final, para os debates. Agora vou passar a palavra para o professor
José Almudi, que é professor titular de Direito Financeiro e Tributário da Universidade Complutense de Madrid, doutor em Direito também pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Assessoria Fiscal e Tributação pelo Centro de Estudos Financeiros, autor de 4 monografias e mais de uma centena de artigos sobre direito tributário, especial Sistema Fiscal Espanhol. Enfim, nos traz uma bagagem também de peso para falar sobre a experiência comparada no contexto de IVA. Professor José Almudi, é um prazer receber o senhor aqui no GETAX. Vou lhe passar a palavra também. O microfone está fechado, profesor. Gracias. Buenas tardes en España, buenos días en Brasil. Es un placer estar con colegas, investigadores, con profesores de Derecho Financiero y Tributario, con personas que tienen una inquietud académica, una inquietud científica, y es un placer hablar precisamente de un impuesto como el IVA. Yo que me he dedicado durante mucho tiempo a cuestiones de fiscalidad internacional, he considerado siempre como el IVA como un hermano pobre, por así decirlo, en el ámbito de los estudios, ¿no?, del derecho financiero y tributario, porque cuantitativamente somos menos los que nos hemos dedicado, como Clotilde y yo, al estudio del impuesto sobre el valor añadido en relación con los que han dedicado su atención a los impuestos directos. Pero yo creo que el IVA es un impuesto apasionante, es un impuesto que, como se ha planteado en esta sesión, puede ser objeto de estudio desde una perspectiva de derecho comparado, que podemos aprender unos de otros en relación con la aplicación de un impuesto que es un puntal en la recaudación, hoy por hoy, de muchos estados, y dado que estamos en un ambiente académico, hay que subrayar que el IVA es un impuesto académico. El IVA se inventó por Maurice Loré, el IVA se diseñó en un despacho, y como en un despacho de un académico que tenía también un pie en la Administración de Hacienda, y como ha señalado muy bien Clotilde, es un invento que ha funcionado muy bien, que se ha expandido por el mundo, y de qué manera, más de 140 países, creo que le he oído a Clotilde, y según tengo entendido, en Brasil la discusión precisamente es si se incorpora o no un IVA en sustitución de un régimen complejo, ¿no?, de imposición indirecta que se aplica en la actualidad. Bueno, yo me voy a ceñir en primer lugar al tiempo, cosa que creo que van a agradecer ustedes, y en segundo lugar al tema que me han encomendado, para el que he preparado una presentación que paso a compartir. El tema que voy a abordar es cómo funciona dentro de la Unión Europea la tributación en el IVA de la economía digital. La economía digital es una cuestión que está haciendo evolucionar el sistema tributario, tanto desde la perspectiva de los impuestos directos como desde la perspectiva de los impuestos indirectos en los últimos tiempos, y yo voy a restringir mi presentación al ámbito de la imposición indirecta y, en concreto, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Antes de empezar mi exposición, sí quiero llamar la atención sobre algo que quizás no es tan evidente desde fuera de la Unión Europea, pero es importante subrayarlo. El IVA, que es un impuesto que, planteado a priori, no es excesivamente complejo desde una perspectiva conceptual, empieza a plantear problemas de aplicación y problemas también conceptuales y de diseño del impuesto cuando nos movemos en un escenario en el que se aplica el mismo impuesto, como sucede dentro de la Unión Europea, pero permitiendo que los Estados miembros de la Unión apliquen distintos tipos de gravamen. Quiero destacar esta facultad de los Estados miembros de la Unión, porque si bien el IVA está armonizado a nivel de lo que es la configuración de su base imponible, existe todavía un amplio margen de actuación de los Estados a la hora de fijar sus tipos de gravamen dentro de una horquilla, dentro de unos ámbitos que son aprobados por la normativa comunitaria.
En relación con la economía digital, lo primero que quiero destacar es que hace ya 4 años, en el año 2016, la Comisión Europea, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento del derecho de la Unión Europea, de que los Estados miembros cuenten con una normativa respetuosa con el derecho de la Unión y, por otra parte, también de transformar, de hacer evolucionar ese derecho de la Unión, presentó una serie de propuestas encaminadas a modificar una serie de normas muy relevantes que están ahora mismo identificadas en el slide, en la diapositiva, que incidían en el régimen tributario de los servicios electrónicos, las ventas a distancia y las importaciones de bienes de poco valor. Vamos a ver más adelante cómo esas reglas que gravan a los servicios electrónicos, a las entregas de bienes transnacionales y a las importaciones en el territorio de la Unión Europea de bienes de escaso valor han cambiado o están a punto de cambiar en los Estados miembros de la Unión Europea. Antes de poder explicar cómo ha evolucionado toda esta normativa, es importante hacer referencia a una cuestión crucial, sobre todo cuando se escucha este planteamiento desde un país como Brasil. Ya en el año 2003, es decir, hace 17 años, se estableció por parte de la normativa de la Unión Europea que aquellos servicios que se prestasen por vía electrónica a clientes establecidos en la Unión Europea iban a tributar en destino. Esto significa que si, por ejemplo, una empresa radicada en Brasil presta servicios electrónicos a cualquier sujeto, ya sea una empresa o ya sea un particular establecido en algún país de la Unión Europea, la empresa brasileña debe repercutir el IVA del país donde está ubicado su cliente. Como se pueden imaginar, esta regla de tributación en destino de estos actos de consumo en la esfera del IVA complica enormemente la gestión del impuesto para una empresa no establecida en el territorio de la Unión, toda vez que va a tener que ingresar el IVA aplicable en los distintos Estados miembros, tomando en consideración reglas distintas. Me explico. El IVA aplicable en Portugal, Clotilde lo sabe bien, es distinto al que aplicamos en España y, por ejemplo, una empresa brasileña que prestase servicios a un cliente español y a un cliente portugués se vería obligada a cumplir con las obligaciones tributarias de estos dos Estados miembros a la hora de ingresar el IVA satisfecho o no satisfecho por ese cliente. Para simplificar esa situación, se ideó un sistema que en español, en el idioma español, denominamos de mini ventanilla única, en inglés la denominación es mini one stop shop, que determina que identificándose en un único país de la Unión Europea, estas empresas no establecidas podían cumplir con sus obligaciones tributarias. Es decir, que bastaba con que se identificasen, que se diesen de alta efectos tributarios en un país miembro de la Unión Europea e ingresasen el IVA correspondiente a los distintos países donde estaban prestando servicios a través de ese país que se iba a encargar de transferir esas cantidades al país con derecho a recibirla. Pero lo cierto, y esto yo creo que es sencillo de entender, es que esos operadores internacionales que prestaban servicios electrónicos a clientes establecidos en la Unión Europea, pues muchas veces optaban simplemente por no darse de alta o por no repercutir el IVA, con el efecto de ubicarse en una posición de privilegio frente a sus competidores establecidos dentro de la Unión Europea. Y esto es así porque los instrumentos internacionales relativos a hacer efectivo ese derecho de crédito del Estado frente a ese cliente, frente a esa empresa no establecida en la Unión Europea que presta servicios, pues no son válidos o no son eficaces para, en la mayor parte de los casos, para hacer efectivo dicho crédito. En muchas ocasiones,
los acuerdos que se firman por los estados en materia de recaudación no cubren los créditos relativos al impuesto sobre el valor añadido. Bueno, en el año 2015, es decir, 12 años después de que se estableciese esa regla para las empresas no establecidas, en la Unión Europea se optó por extender la misma regla a aquellas operaciones de prestación de servicios de carácter digital que se prestaban por vía electrónica cuando esos servicios se prestaban desde otro Estado miembro de la Unión Europea. Esto significa que si, por ejemplo, una empresa portuguesa, cliente de Clotilde, presta servicios electrónicos a un consumidor, ya sea un particular o un empresario establecido en España, el IVA que se va a tener que repercutir o las reglas que se van a aplicar son las reglas del país de destino. Y para ello se habilita también el mismo sistema que estaba previsto para las empresas no establecidas en el territorio de la Unión. Bien, por lo tanto, hasta aquí yo creo que conceptualmente la cuestión es sencilla. Tenemos un escenario, el del IVA de la Unión Europea, donde conviven distintos tipos de gravamen en el IVA y esto complica la gestión del impuesto cuando hay un empresario que presta servicios en diferentes Estados miembros porque va a tener que aplicar distintas normas de IVA y va a tener que cumplir sus obligaciones en diferentes administraciones tributarias. Esto se soluciona por primera vez en 2003 exclusivamente respecto a empresas no establecidas en la Unión y a partir del año 2015 la regla se extiende también a empresas establecidas en la Unión Europea. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que la Unión Europea, la Comisión Europea en concreto, ha calculado que el coste anual de acogerse a este sistema de mini ventanilla única o de mini one stop shop es de 2.200 euros por negocio o de 8.000 euros por país. ¿Esto qué significa? Que empresas pequeñas, negocios pequeños que prestan servicios digitales en un mundo en el que se ha generalizado el servicio digital, pues se encuentran con que están soportando un conjunto de costes que son excesivos en función de su volumen de servicios. Y a raíz de esto, y creo que esto es importante destacarlo porque el IVA es un buen invento, el IVA está bien diseñado, pero siempre se cometen errores una vez cuando se introducen normas por primera vez, en la Unión Europea ha habido que articular con efectos a partir del año 2019 una posibilidad de que aquellas empresas que facturen menos de 10.000 euros no resulten obligadas a aplicar el IVA del país del cliente y que, por lo tanto, puedan incluir en su factura el IVA del país donde están establecidos e ingresar el IVA en las arcas de su hacienda pública del país donde están radicados, ¿vale? Por lo tanto, un primer paso atrás de la Unión Europea en relación con la aplicación de las reglas generales de los servicios electrónicos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. Me voy a ocupar ahora de otra cuestión que conceptualmente también puede parecer sencilla, pero desde una perspectiva práctica y también desde una perspectiva de su regulación plantea importantes problemas prácticos. Y esto es algo tan sencillo como identificar dónde está localizado el destinatario. En un ambiente de prestación de servicios digitales, que en muchos casos están prácticamente automatizados, que se prestan automáticamente por máquinas, la cuestión más relevante es conocer qué tipo de gravamen hay que aplicar. Hemos dicho antes que con carácter general tanto las empresas no establecidas en la Unión como las empresas establecidas van a tener que aplicar el IVA del país de destino. Bien, la cuestión es cómo se identifica dónde está ubicado el destinatario cuando los servicios tienen un componente digital. Y aquí la regla que se establece por parte de la normativa de la Unión Europea
es que el obligado tributario, es decir, aquel que presta el servicio, el empresario o profesional que presta el servicio, ha de aportar, dice la norma, 2 evidencias no contradictorias, es decir, 2 pruebas, 2 indicios no contradictorios de dónde está localizado su cliente. Bien, la norma prevé también que en algunos casos, cuando resulte extremadamente complejo determinar el lugar de establecimiento, pueden acudirse a una serie de presunciones, como por ejemplo, dónde está la red Wi-Fi, si los servicios se prestan a través de una línea fija, si el servicio se presta a través de una línea de teléfono móvil, de un celular, podrá tomarse como referencia la SIM del cliente y así una serie de presunciones. Pero claro, como se pueden imaginar, en una actividad de prestación de servicios digitales, el ritmo, la velocidad de prestación es frenético y identificar a la hora de emitir una factura, a la hora de repercutir el IVA, dónde está el destinatario, tomando en consideración todas estas variables, es ciertamente complicado. Me podrán decir, ¿esto es una exageración? Bueno, pues no. La Comisión Europea ha publicado un documento aclaratorio, nada menos de 92 páginas, para tratar de aclarar dónde está ubicado el destinatario, pero ese documento carece de efectos vinculantes para los Estados, lo cual genera, a mi modo de ver, una importante inseguridad jurídica para el obligado tributario. De hecho, puede producir una clara doble imposición cuando 2 Estados consideren que el destinatario del servicio está ubicado en 2 sitios distintos. No hay, por así decirlo, ninguna prevalencia, una preponderancia de las administraciones de los distintos estados a la hora de identificar dónde reside el contribuyente. Bien, pues consciente de esta situación, la normativa de la Unión Europea ha provocado o ha aprobado o se ha incorporado, quiero decir, un nuevo paso atrás en lo que era el planteamiento inicial. Cuando estamos hablando de negocios que tienen una cifra de negocio de ventas no demasiado elevada, que no superen los 100.000 euros al año, bastará con que el empresario aporte una única evidencia de dónde está localizado su cliente, de dónde está localizado su destinatario. Bien, pues esto yo creo que es relativamente sencillo de entender. En este ámbito de los servicios digitales, la regla de la tributación en destino, en un ámbito automatizado, puede plantear problemas de aplicación del impuesto, problemas de doble imposición para el empresario en definitiva. También se plantean problemas en la Unión Europea en relación con algo tan sencillo a priori como las reglas de emisión de facturas. Claro, cuando nos encontramos con un Estado que cuenta con una unión, quiero decir, de Estados que cuenta con diferentes normas de IVA, que se aplican diferentes tipos de gravamen, en la que los Estados tienen una soberanía para decidir todavía sobre determinadas cuestiones, pues se producen situaciones como, por ejemplo, que las reglas de facturación, es decir, las normas que marcan cómo debe redactarse una factura, en qué idioma debe emitirse una factura, cuál es el contenido mínimo de una factura para que el IVA sea deducible, pueden no coincidir. Y claro, la cuestión es, cuando se presta un servicio digital, ¿qué reglas hay que aplicar en materia de facturación? Respecto a las reglas materiales de la imposición, ya he señalado que se aplican las reglas del país del destinatario del servicio. Pero, sin embargo, para facilitar las cosas a las empresas, la normativa de la Unión Europea contempla que el empresario deberá ajustar la factura a la normativa del país donde está identificado como empresario en la Unión Europea. Lo cual, como se pueden imaginar, pues plantea no pocos problemas en la práctica porque, aunque ustedes están en Brasil y yo estoy en España, se pueden imaginar que la administración tributaria
si recibe una factura redactada en griego, difícilmente va a entender cuál es el concepto, difícilmente va a entender si se cumplen todos los requisitos de la factura y probablemente se plantearán todos los problemas del mundo para admitir la deducibilidad de ese documento. Pero, por lo menos desde una perspectiva normativa, lo que sí señala la norma europea en materia de servicios digitales es que las facturas deberán emitirse conforme a la normativa del país donde esté ubicado el prestador del servicio. Hasta ahora he hablado exclusivamente de prestaciones de servicios. Me voy a referir ahora a las ventas a distancia. La diferencia entre una venta a distancia y una prestación de servicios es que en las ventas a distancia se va a producir una entrega de un bien, se va a producir una traditio, una traslación de la propiedad de un bien de carácter mueble, porque estamos hablando de ventas a distancia. Aquí lo importante es saber que las ventas a distancia van a tributar siempre en destino, es decir, si una plataforma digital radicada en Lisboa vende un producto a una empresa radicada en Madrid, se van a aplicar las reglas de la tributación en destino, se va a aplicar la normativa española. Si el destinatario es un empresario, esa entrega está exenta, en Portugal no se repercutirá IVA. Si el destinatario es un particular, lo comprase yo, por ejemplo, en mi condición de particular, de persona física, esa empresa portuguesa tendría que repercutir el IVA español e ingresar en las arcas de la Hacienda portuguesa ese IVA que, a su vez, la Hacienda portuguesa tendrá que ingresar en las arcas de la Hacienda española a través de un sistema de compensación. De nuevo, aquí se establece un umbral mínimo de 10.000 euros. Aquellas empresas que facturen, que vendan menos de 10.000 euros, no se verán obligados a ajustarse a este modelo. Enfilo ya la parte final de mi presentación. Creo que esto es muy importante desde la perspectiva comparada. No sé si en Brasil existe algo similar, pero dentro de la Unión Europea existe una exención prevista para la importación de mercancías de poco valor. En concreto, en España, esa exención se fija en 22 euros. Los bienes que valgan menos de 22 euros están exentos de tributación aduanera y también del impuesto sobre el valor añadido. Pues bien, la nueva situación digital ha provocado que sean muchas las plataformas extranjeras, chinas y de otros países, que incorporan en el territorio de la Unión bienes con un valor inferior a 22 euros y para garantizar la recaudación se va a pasar a tributar por dichos productos. Esto complica la gestión aduanera en el día a día de estas empresas y se establecen dos vías para garantizar esa imposición. De nuevo, un sistema de one-stop shop, de nuevo una ventanilla única cuando el valor de los bienes importados no supere los 150 euros. Y la otra alternativa es un sistema de declaración periódica que no tengo ahora mismo tiempo de explicar. Y concluyo yo, y esto es una modificación muy relevante de la normativa comunitaria que debe entrar en vigor antes del mes de julio del año 2021, las dificultades para gravar por el impuesto sobre el valor añadido a determinadas empresas que venden a través de plataformas digitales ha dado lugar a que la normativa de la Unión haya pasado a identificar como sujetos pasivos del IVA a las plataformas digitales. Es decir, una plataforma digital que actúa en el marco de una intermediación en la venta de un determinado bien o de una prestación de servicios va a ser la obligada a ingresar el IVA
en las arcas de la hacienda pública. No va a ser el empresario que vende el bien, no va a ser el empresario que presta el servicio, va a ser siempre esa plataforma digital la que resulte obligada a ingresar el impuesto en las arcas de la hacienda pública. La finalidad de esta norma es evitar la evasión fiscal, la pérdida de ingresos fiscales, que la hacienda pública se relacione con este tipo de plataformas, y este planteamiento genera importantes retos desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de gestión, y puede dificultar de forma muy relevante la situación de esas plataformas digitales que desde ya están adaptándose en la Unión Europea a esta regla. Lo que no existe, y con esto termino, es una norma internacional todavía, hasta donde yo conozco, que permita a la Unión Europea hacer efectivo el cobro del impuesto cuando se trata de plataformas no establecidas en la Unión Europea. Es decir, una plataforma establecida en Brasil que realice prestaciones de servicios desde Brasil, pues va a generar problemas para las haciendas estatales de la Unión Europea a la hora de hacer efectivo su derecho de crédito. Por lo tanto, y con esto concluyo, estamos ante un proceso de cambio en el ámbito del tributo indirecto por excelencia, en lo que se refiere particularmente a la imposición digital, y los detalles de estas reglas generales que acabo de enunciar las iremos conociendo poco a poco. En España, por ejemplo, esta normativa está ahora mismo en fase de tramitación parlamentaria. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muitíssimo obrigada, professor José Almudi. Aprendi muito com a sua fala. Acho que o senhor não sabe, mas a tese de doutorado que eu estou concluindo é exatamente sobre o IVA na economia digital, e eu comecei a fazer algum estudo comparativo entre União Europeia e Brasil. No Brasil, nós temos problemas muito maiores do que os do senhor, porque eu ouvi o senhor falando com a certeza de que os serviços digitais são serviços digitais. Aqui no Brasil, nem certeza sobre isso nós temos ainda. Então, muitas operações, os estados que são os competentes para tributar bens, eles tentam classificar como bem, um bem intangível digital, e os municípios que são os competentes para tributar serviços, eles tentam classificar como serviços os intangíveis digitais. Então, a gente tem muitas dúvidas sobre isso. Até é um tema que eu, esses dias, conversei com a Melina Luque, que está aqui conosco e que será uma das palestrantes no nosso grupo. A Melina é uma grande estudiosa de IVA e ela vem compartilhar com a gente a experiência dela no dia 29 de outubro. E ela entende, ou ela questiona essa divisão entre bens e serviços e essa classificação dos intangíveis digitais como serviços. Ela entende que essa tem sua razão histórica, a União Europeia ter equiparado os intangíveis a serviços, mas que isso, na nossa tradição jurídica brasileira, pode gerar alguns problemas, né? Outra reflexão que eu fiquei pensando ouvindo a sua fala é sobre exatamente essa questão da exportação ou da importação de serviços que o senhor falou. Nós estamos aqui em Porto Alegre, o senhor está em Madrid, a doutora Clotilde está em Lisboa, todos utilizando um serviço digital, que é a plataforma Zoom, para fazer o streaming. Serviço esse que é uma licença paga. Onde que acontece essa prestação? Ou quem é o contratante? Tá, me parece que a licença, o contrato é feito aqui em Porto Alegre, então a tributação deveria ocorrer aqui em Porto Alegre. O que gera outra dificuldade na nossa realidade brasileira, que nós temos competência para tributar a importação de serviços, e até a Larissa Lax, que é do nosso grupo de pesquisas e está aqui conosco, tem um excelente artigo sobre esse tema, da tributação do ISS sobre importação de serviços, mas o fato é que a gente tem muita dificuldade para exercer, porque a competência ela é dos municípios, do governo local, são mais de 5.000 municípios. Eles não o senhor expôs que já é difícil fiscalizar uma importação de serviços com todo
toda a bagagem, toda a competência técnica que a União Europeia tem. Imagine um município que às vezes tem 5.000, 2.000 pessoas, como é que ele vai conseguir saber que houve aquela prestação de serviços, né? Enfim, muitos temas para reflexões. Eu já tinha mencionado antes, professora Clotilde, que me chamou muito a atenção a sua comparação da transição de Portugal de um imposto de transações para um imposto do IVA para o nosso cenário, que a gente já tem um imposto não cumulativo, a gente tem uma cisão de competências no Brasil. Tá? Então, bens são tributados pelo Estado com um imposto não cumulativo e serviços são tributados pelos municípios com um imposto cumulativo. Tá? E a nossa grande dificuldade é unificar essas duas competências num IVA de base ampla, né? Então, parece que para nós, por um lado, nós já estamos um passo mais avançado, porque nós já conhecemos a não cumulatividade e a complexidade administrativa que ela gera, porque nós já temos ela, mas, por outro lado, a gente tem uma dificuldade maior, que é exatamente porque nós já temos uma experiência, a pressão para a reforma talvez não seja tão forte, né? E a senhora, eu não sei se... gostaria de esclarecer, os outros países que a senhora falou, os outros países de língua portuguesa, eles também vinham de um imposto monofásico? Como é que se comportava isso, né? E, assim, deixando como reflexão para vocês dois, para os dois palestrantes, a questão das operações de baixo valor. A professora Clotilde mencionou que quando a gente migrou para o IVA, ampliaram-se a quantidade de contribuintes porque muitos eles não estavam ainda participando. Aqui no Brasil nós temos esse modelo de Simples Nacional que pega essencialmente todos os micro e pequenos empresários estão contemplados nesse monotributo que contempla imposto de renda e imposto sobre consumo, né? Esses não entrariam no sistema de IVA. Não sei se a senhora poderia comentar como é que funciona em outros países essa questão dos pequenos empresários. E também nessa linha de baixo valor, essa questão da isenção de baixo valor, professor José Almudi, para importação de bens, que o senhor falou que tem a regra dos 22 euros, né? Eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre isso, eu tentei descobrir como é que era no Brasil. No Brasil, nós temos competências dos estados para regular o ICMS e cada estado tem liberdade para fixar ou não a isenção. Na prática, acho que são poucos que conseguem exercitar essa competência, né? O imposto aduaneiro, ele é isento para operações abaixo de 50 dólares. Então, normalmente, operações abaixo de 50 dólares, elas acabam entrando livres de ICMS também. Mas não necessariamente seria assim, porque os estados poderiam tributar, mas, de novo, não conseguem exercitar essa competência. Uhum. Bom, passei assim um pouco de ideias para os senhores comentarem sobre as suas falas. Bom, muito obrigada, professora Melissa, pelas questões que são muito pertinentes. Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, eles são uma experiência de laboratório, porque eles, no fundo, o sistema tributário deles é muito parecido com aquele que nós tínhamos antigamente. Ou seja, quando eles se tornaram independentes, eles mantiveram o sistema tributário português durante muitos anos e, portanto, o que eles tinham era também impostos cumulativos monofásicos, e monofásicos eram cumulativos. Porquê? Porque já tinham imposto de estádios anteriores que tinha sido gravado nessas mercadorias e nesses serviços e que não podia ser desonerado porque não havia a possibilidade de extrair esse imposto. Portanto, eram impostos monofásicos cumulativos. Portanto, a experiência deles era igual à nossa. Basicamente, o sistema fiscal é impressionante. Eu sou professora também em Cabo Verde, tenho lá um mestrado meu que reproduzo com o mestrado que eu tenho cá em Portugal. Levo os mesmos professores meus, tudo, só com o sistema fiscal cabo-verdiano.
E o que é que acontece? Eu dou 3 unidades curriculares nesse curso de mestrado. Eu dou IVA, eu dou fiscalidade internacional e dou planejamento tributário. E os códigos que eu uso são praticamente iguais aos códigos portugueses. Então, quando eu estou a dar as aulas, o que eu estou a dizer é, bom, a única diferença que tem em relação ao nosso sistema é esta. Eles estudam, há imensos africanos que vêm cá para as nossas universidades estudar e voltam para os países deles porque aquilo que eles estudam cá é muito parecido com o sistema deles. Isto para dizer que é tudo, de facto, os sistemas eram muito parecidos e continuam a ser com o nosso. Portanto, no fundo é aqui uma evolução que levou mais anos neles, tiveram alguns em guerra, etc. Mas é isso que se passa com eles. Agora, em termos de condições socioeconómicas, são piores que aquelas que existem em Portugal e por isso depois o IVA, quando é adaptado aos sistemas deles, tem regimes de pequenos contribuintes maiores, com uma amplitude maior do que aqueles que nós temos cá e também as isenções, em regra, têm um espectro de aplicação mais amplo. Esses regimes de pequenos contribuintes, em regra, são regimes de isenção até um determinado volume de negócios que existem no direito da União Europeia, na diretiva do IVA. Nós, em Portugal, temos um regime para pequenos contribuintes, que é um regime de exoneração, não é? De isenção, até ao volume anual de negócios de 12.500 euros. Basicamente, é para pequenos contribuintes que não têm contabilidade organizada e que têm um volume anual de negócios até 12.500 euros. Agora, esse regime para nós é que é o tal regime que é muito problemático, porque temos cerca de 1/3 dos contribuintes dentro desse regime. E não conseguimos estar a inspecioná-los a todos e volta e meia há inspeções e descobrimos até pessoas conhecidas que têm um volume de negócios muito superior, mas muito superior, e que estão lá enquadradas mal naquele regime. Um outro regime de pequenos contribuintes que nós temos e que também vem do direito da União Europeia é um regime chamado de pequenos retalhistas. Ou seja, já acima daquele volume de negócios dos 12.500 euros, nós temos um regime em que o contribuinte aplica apenas uma alíquota mais reduzida às suas aquisições e não pode depois deduzir o IVA que é suportado. Portanto, é uma alíquota mais reduzida que as alíquotas do IVA, é um regime à forfait, aquilo que nós chamamos de um regime à forfait, e que é permitido pelo direito da União Europeia. Esses dois tipos de regimes são aqueles que foram importados, digamos assim, para os países, para Moçambique, para Cabo Verde. Entretanto, depois em Cabo Verde, eles substituíram esses dois regimes pelo regime do monotributo com inspiração no Simples do Brasil. Há que ter muita cautela, exatamente por causa disso, não é? Porque nós temos que saber qual é o nosso universo de contribuintes efetivos em termos de IVA. Mas, de qualquer maneira, independentemente disso, em relação a bens e serviços essenciais, nós temos que ter exonerações e, a meu ver, se não for possível ou se não for adequado, alíquotas reduzidas, não é? Porque nós não podemos tributar, por exemplo, os bens do cabaz essencial a uma alíquota geral, não é? Por exemplo, em Portugal a alíquota geral do IVA é 23% neste momento. E há colegas meus que defendem, nós temos a alíquota dos 23%, depois temos duas alíquotas reduzidas, temos uma de 6% e depois temos uma de 14%. Isto no continente, porque nas regiões autónomas são diferentes, são mais baixas, para compensar os custos de insularidade das regiões autónomas. Portanto, temos 9 alíquotas, digamos assim, de IVA em Portugal, o que é uma grande confusão, porque depois temos que saber quando há operações entre o continente e as ilhas, qual é a alíquota que aplicamos, é de facto complexo. Mas eu costumo dizer aos meus colegas que defendem a alíquota única.
Se nós tivéssemos uma alíquota única, isto significa que iríamos tributar com essa alíquota única o pão, a carne, o peixe, o leite, a manteiga, etc. Eles dizem, bom, mas essa alíquota já não seria 23, poderia ser em uns 16, feitas as contas. Está a ver? Mas estar a tributar no nosso país o pão, o leite, os ovos por aí adiante, a uma alíquota de 16%, quando não há políticas sequer sociais que compensem essa política tributária, a meu ver, era de uma indiferença a nível socioeconómico chocante, não é? Por isso eu sou contra a alíquota única. Mesmo que tenhamos os regimes especiais com isenções, isso é para a atividade económica, não é para os bens em si, não é? E, portanto, temos que ter cuidado com tudo isso, com as políticas de habitação, com as políticas de educação, com as políticas de saúde, com o cabaz de bens. Isto só para lhe dizer que regimes especiais, sim, tem que haver para pequenos contribuintes, não é? Mas, independentemente da existência desses regimes especiais, temos sempre que pensar na questão das alíquotas e das exonerações em determinados setores que nós consideramos essenciais e que, basicamente, a nível mundial, vão invariavelmente cair aos mesmos, não é? A saúde, a educação, a assistência social, por aí adiante. Não sei se respondia às suas questões. Sim, excelente, profesora. Muito obrigada. Profesor José Almodí, gostaria de... Muy bien, bueno, yo al hilo de las cuestiones que has planteado, Melissa, simplemente un par de puntualizaciones, ¿no? La primera, el concepto de servicio digital, ¿no? Dentro de la Unión Europea, la cuestión no digo que sea fácil, pero quizás es más sencilla que la que tenéis en Brasil por dos motivos. El primero, las reglas aplicables a los servicios digitales y a las ventas digitales, como he explicado antes, se han equiparado, ¿no? Con lo cual, pues esa cuestión de matiz, que es importante, aquí pues ha perdido en parte su importancia. Por otra parte, en el concepto de servicio en el IVA se define en sentido negativo. Quiero decir que conforme a la ley del IVA europea, es prestación de servicio, digital o no, todo lo que no es entrega de bien, ¿no? Con lo cual es un ámbito muy amplio, ¿no? En el que las posibilidades de que una operación caiga dentro del ámbito de las prestaciones de servicios pues son muy elevadas. Luego una precisión terminológica, pero que es importante, ¿no? En la Unión Europea no hablamos de importaciones de servicios. Se habla siempre de importaciones de bienes porque en relación con las prestaciones de servicios lo que se define por el legislador es si la operación se entiende realizada o no dentro del territorio de la Unión Europea, ¿no? Pero si bien terminológicamente la cuestión es distinta, ¿no? El problema es el mismo. El problema es identificar cuándo un servicio prestado desde otro estado se entiende realizado, o un servicio que tiene un componente internacional, como tú explicabas antes en relación a esta retransmisión, tiene obligación de tributar en el territorio del destinatario o en el territorio del prestador. Esto es algo, lógicamente, que también aclara la normativa de la Unión en los términos que he señalado antes. Como creo que ha quedado relativamente claro en lo que he dicho, ahora siempre que nos encontramos ante servicios digitales en la Unión, la regla general va a ser la tributación en sede del destinatario, ¿no? Con independencia de que el servicio materialmente se esté prestando desde Brasil o desde Angola o desde el país en el que podamos pensar, ¿no? Y luego la exención de bienes de escaso valor, que has comentado tú, Melissa. Yo creo que tiene todo el sentido que existan exenciones de bienes de escaso valor porque probablemente para la administración tributaria el esfuerzo que le compensa, el esfuerzo que le genera, ¿no? El coste que le genera comprobar, ¿no? Si se está pagando el tributo, pues no
no compensa en términos económicos, no es razonable en términos económicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este loophole, este agujero, esta exención, es aprovechada por todas estas plataformas digitales para hacer entrar gran cantidad de bienes de escaso valor sin tributar, ¿no? Y de ahí que se haya ideado una vía de control a través de declaraciones periódicas, ¿no? Si lo han hecho es porque la pérdida de recaudación es muy importante y probablemente pueda compensar establecer una norma de estas características, pero entiendo lo que pasa en vuestro país, sobre todo cuando la competencia en el tributo aduanero y el tributo indirecto es de entes políticos distintos. Lógicamente, pues eso plantea problemas de gestión y de acompasar, ¿no?, la tributación. Pero es una decisión, en definitiva, política, que hay que tomarla en función de un criterio económico. ¿Es razonable, compensa o no el gravar esto? Y por mi parte, pues estos serían los comentarios a tus planteamientos. Gracias. Muito obrigada, professor José Almudi. Mais uma vez, muito pertinentes os comentários de ambos vocês. Eu passo agora a palavra para o professor Paulo Caliendo para fazer o encerramento. Então, muito obrigado a todos e a todas. Foi um debate muito interessante, uma apresentação fantástica da professora Clotilde Palma e do professor José Almudi. Realmente, eu creio que esse debate ele deve continuar. Nós, se pudermos continuar as pesquisas em conjunto com os professores, seria muito interessante, porque existem diversos aportes e perspectivas muito interessantes. A professora Clotilde Palma traz uma preocupação que é concreta nas propostas de reformas tributárias aqui no Brasil. Tem uma PEC aqui, uma proposta de emenda constitucional, professora Clotilde, que é a PEC 45, que propõe uma alíquota única, inclusive para bens essenciais. A solução para evitar a regressividade é uma forma de devolução e restituição do valor a pessoas de baixa renda que têm algum cadastro. As discussões sobre o tema são muito fortes. Nós tivemos, inclusive, aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma proposta semelhante de uma alíquota única de 17% geral e uma de 25% agravada. Então, seriam duas faixas, mas nós extinguiríamos as isenções e também extinguiríamos as alíquotas reduzidas. Então, esse seu aporte é muito importante. A questão de ter fases de implementação para tipos de empresas também é interessante. Aqui no Brasil não pensamos nisso, pensamos na manutenção do Simples Nacional, mas não pensamos em fases em relação à empresa, mas tão somente em fases de implantação com a substituição do atual imposto sobre consumo, que é ICMS, por um imposto sobre bens e serviços, um IVA. Então, é um outro tema que nos chama muita atenção. De outra parte, nós olhamos muito a experiência do Canadá, da Nova Zelândia, como a professora mencionou, e de alguns outros países. Mas nos foge muito a compreensão da Espanha e da experiência portuguesa e de países de língua portuguesa. E eu creio que essa sua explicação do efeito inflacionário da adoção do IVA em Angola merece um estudo mais aprofundado por nós, pesquisadores aqui no Brasil. Enquanto a professora Clotilde apresenta grandes preocupações em relação ao IVA e a sua implementação, o professor Almudi nos apresenta os grandes desafios do futuro. Como tributar essa nossa nova economia digital? Como fazer isso? No Brasil, tem se debatido a possibilidade de uma divisão de bens corpóreos, como tributados pelo IVA, e os bens intangíveis também pelo IVA. Mas hoje, a nossa dúvida é realmente como tributar esses bens intangíveis e se eles seriam tributados pelo ICMS, e há uma discussão na nossa Corte Constitucional aqui, no Supremo Tribunal Federal, de tributação pelo ICMS dos bens intangíveis que serão chamados mercadorias por nós, ou se esses bens intangíveis seriam serviços propriamente ditos. Então, há uma discussão aqui em mais de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação perante o Supremo Tribunal Federal, umas 5, 6 ações que tratam desse tema. Então, é um tema realmente relevante. De outra parte, há uma discussão se o IVA já não está um pouco
ultrapassado pela própria economia digital. E alguns tentam verificar uma tributação não mais por bens, mas pela receita. Então, algumas propostas de tributação de serviços digitais, DSTs, que ocorrem em alguns países. A França é um dos primeiros que começou a adotar essa medida. O Brasil tem uma proposta de uma contribuição sobre os serviços digitais, que é a chamada CID Digital, uma discussão profunda hoje, e é uma proposta também do governo federal de uma contribuição de bens e serviços que adotaria também a tributação das receitas dos serviços digitais. Então, eu creio que a exposição do professor Amudi é muito atual, importante, e as duas falas são complementares, instigantes e merecem uma pesquisa aprofundada. Então, só tenho a agradecer, professora Melissa, professora Amudi, professora Palma, pelos debates, e convido a todos, Melissa, já passo a palavra a ti, para o nosso próximo evento. Então, muito obrigado. Bom, muito obrigada, professora Clotilde Palma, professor José Amudi, realmente brilhantes as suas falas. Como o professor Caliando mencionou, nosso próximo evento vai acontecer em 2 semanas, no dia 15 de outubro. Será coordenado pela Larissa Lax, que está aqui presente na sala, e nós vamos debater aspectos econômicos da nossa proposta de reforma tributária. Então, qual seria o impacto econômico de eventual implantação do IVA no Brasil. Agradeço a presença de todos e acho que a gente pode ir encerrando o evento. Muito obrigada. Eu agradeço novamente o convite para estar aqui convosco. Espero que tudo corra bem, quer com esta linha de investigação, quer com os vossos eventos académicos, etc. Muito obrigada. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias. Un placer estar aquí. En Madrid, en la Complutense, nos tenéis para lo que queráis y ojalá podamos vernos todos en persona muy pronto. Mucha salud y hasta pronto. Mucha salud. Hasta luego. Hasta. Chao.